Olá, alunos da disciplina de Inteligência Artificial. O tema da nossa aula de hoje vai ser busca. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o tema, apresentando alguns conceitos básicos. Em seguida eu vou mostrar alguns exemplos de problemas que podem ser modelados como problemas de busca. E por fim eu vou mostrar alguns algoritmos de busca, busca não informada ou busca cega, onde a gente não tem nenhuma informação extra sobre o problema. E esses algoritmos são os que a gente vai ver: o algoritmo de busca em profundidade, busca em largura, busca em profundidade limitada, iterativa e a busca com custo uniforme. Então vamos lá. O primeiro passo da nossa aula de hoje é definir o que é a busca, Então, a busca a gente pode definir como o processo de procurar por uma sequência de ações que alcançam um objetivo. E o que seria um algoritmo de busca? Um algoritmo de busca ele vai receber como entrada um problema e ele vai retornar para a gente uma solução. E essa solução vai estar representada como uma sequência de ações que levam a um determinado objetivo. Então, resumindo aqui, a solução para um problema de busca é uma sequência de ações que levam de um estado inicial para o estado final, o estado que a gente deseja, o estado objetivo. E a qualidade da solução ela é medida por uma função chamada função de custo de caminho. E uma solução ela vai ser ótima se ela for a solução que apresenta o menor custo de caminho dentre todas as soluções possíveis. Então pode ser que exista mais de uma solução ótima para um determinado problema. E um problema, para que a gente possa tentar aplicar um algoritmo de busca, ele tem que apresentar esse conjunto de características. Ele vai ter aí um estado inicial, a situação onde o agente se encontra. A gente vai ter aí um conjunto de ações possíveis, onde cada estado vai ter um conjunto de ações possíveis e isso vai levar a um modelo de transição, onde a gente vai ter o efeito de cada ação em cada estado. A gente pode fazer uma tabela para isso. E a gente vai precisar ter um objetivo, ou seja, uma forma de verificar se o agente atingiu o estado objetivo e, por fim, os custos. Qual que é o custo de uma sequência de ações? Então, o ponto mais importante dos algoritmos de busca, dos problemas de busca, é a gente saber modelar ele como um problema de busca. A gente saber quais os problemas que a gente consegue modelar dessa forma. Então, a gente vai precisar aí pegar, abstrair o problema do mundo real para um modelo, onde esse modelo a gente vai ter aí só as características mais importantes. Então vamos ver agora alguns exemplos de problemas que são modelados como problemas de busca. O problema mais clássico, mais tradicional que tem é um algoritmo de sair de uma cidade e chegar em outra, Qual que é a melhor rota? Esse é o problema clássico dos algoritmos de busca. Então, pensando aqui nas características do problema, a gente tem aqui um mapa. Esse aqui é o mapa da Romênia, e a gente tem um viajante aqui que está na cidade de Arad e ele precisa chegar na cidade de Bucareste antes que o voo dele parta. Então a gente tem um prazo aqui, tem um objetivo que é chegar antes de um determinado prazo na cidade de Bucareste. Então nesse problema o que vai acontecer? Os estados aqui, o espaço de estados vão ser as cidades. Nosso viajante aqui ele está na cidade de Arad e ele quer chegar na cidade de Bucareste. Cada cidade é um estado diferente. O estado inicial é Arad. O modelo de transições aqui vai ser as cidades vizinhas da cidade na qual ele se encontra. Por exemplo, ele está na cidade de Arad, ele pode ir para a cidade de Zerind, Sibiu e Timisoara. E o objetivo é estar em Bucareste. Então, para verificar se ele atingiu o objetivo, a gente pode simplesmente verificar se a cidade atual é a cidade
de Bucareste. E o custo aqui pode ser a distância, né? Porque a distância está relacionada ao tempo de viagem. Então, a gente quer encontrar uma solução, né? Que esteja dentro, que ele consiga chegar lá dentro do prazo. Então, aqui está um exemplo de solução. Saindo da cidade de Arad, Sibiu, Fagaras e Bucareste. Outro problema que pode ser modelado como um problema de busca é o jogo do Pac-Man, que eu comentei na aula anterior, certo? O problema aqui, a gente pode até pensar em algumas variações do jogo clássico, né? Por exemplo, nesse labirinto aqui simplificado, a gente poderia pensar num problema que seria: existe alguma forma de comer todos os pontos e manter os fantasmas permanentemente assustados? Porque toda vez que a gente come um super ponto, né, por alguns segundos aí, que a gente não tem qual que é esse tempo, mas por alguns segundos os fantasmas vão ter que fugir, né, do Pac-Man. Tá? Então essa aqui é uma variação. Então qual que seria uma possível especificação dos estados, né, do espaço de estados? Qual o custo? Os pontos, os superpontos, o tempo restante? Tá? Agora, pensando no problema clássico do Pac-Man, como que a gente poderia modelar esse problema como um problema de busca? Tá? Pensando aqui no espaço de estados, a gente pode perceber que cada posição do Pac-Man no labirinto seria um estado. E as ações, né, que ele pode executar vão depender de cada estado. Porque, por exemplo, se ele se encontra nessa posição, as ações disponíveis são ir para cima ou para a direita. Então, para cada posição, você vai ter aí um modelo de transição, né? Você vai ter um conjunto de ações disponíveis naquele estado. O estado inicial pode ser qualquer estado, qualquer posição, né? E que tenha todos os pontos. E o objetivo aqui é comer todos os pontos e superpontos, né? E o custo pode ser aí obter todos os pontos sem ser pego pelos fantasmas, mas a gente ainda pode dificultar mais ainda, obter todos os pontos no menor tempo possível, né? Colocando aí um contador. Outro problema aqui, modelado como um problema de busca, é o exemplo da aula anterior, que é o problema do aspirador de pó. Então, relembrando aqui, a gente tem um aspirador de pó e tem só duas posições, A e B. Né? E a posição A ou B, ela pode estar limpa ou suja. Né? Então, olha só, aqui a gente tem um mapa contendo todos os estados possíveis. Tá? Então, olha só, ele pode estar na posição A, o aspirador de pó, né? Ele pode estar na posição A, e a posição A e B pode estar sujas. Então ele pode, se ele for para a esquerda, ele continua na mesma posição. Se ele for para a direita, né, ele muda de posição. E esse aqui é outro estado possível. Então ele pode estar na posição A, mas a posição A está limpa e a posição B está suja, tá? Ou o contrário. Então essas aqui são todas as posições possíveis, tá? Então os estados aqui é definido pela posição do robô e a posição da sujeira, ou seja, 8 estados. Tá? O estado inicial é qualquer um desses estados. E o modelo de transição, a gente pode executar qualquer uma dessas ações aqui em cada estado, ou seja, ir para a esquerda, ir para a direita ou aspirar. Tá? O aspirar aqui é definido pelo S. E o teste objetivo é verificar se os dois estados, A e B, se eles estão limpos. E o custo a gente pode adicionar aí custo 1 para cada passo, né? Ir para a esquerda ou ir para a direita ou aspirar. Então o que a gente deseja é atingir o objetivo com o menor custo possível. Outro problema de busca, né? Outro problema que pode ser formulado como um problema de busca é o quebra-cabeça de 8 peças. Tá? Quando criança, provavelmente aí todo mundo já teve um desse, onde você tem um espaço vazio e você tem que movimentar as peças, né? As peças só podem ser movimentadas para o espaço vazio, de forma a atingir esse objetivo, né? Esse estado objetivo, que é as peças em sequência. Então, os estados aqui são
a posição de cada uma das peças, né, e do espaço vazio. O estado inicial pode ser qualquer um, né, aleatório. O modelo de transição, a gente deseja gerar os estados que resultem, né, na tentativa de executar as quatro ações, né, ir para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, movimentar o espaço vazio. E o teste objetivo é verificar se o estado é correspondente a esse estado aqui, né, o objetivo. E o custo, a gente pode colocar aí o custo 1 para movimentar cada peça do nosso quebra-cabeças. Outro problema aqui, que é um pouquinho mais complexo, que é o problema das 8 rainhas. Tá? Esse problema é o seguinte, é você tentar colocar 8 rainhas em um tabuleiro de xadrez, de modo que nenhuma delas possa atacar a outra. Tá? Então, esse aqui é um estado que a gente deseja encontrar, ou seja, você tem 8 rainhas aqui e nenhuma delas pode ser atacada. Para quem não lembra, a rainha no jogo de xadrez ela pode movimentar na vertical, na horizontal e na diagonal também, né? Então, se a gente olhar aqui, cada uma das rainhas, para cada uma das rainhas, nenhuma delas pode atacar a outra. Tá? Elas estão sempre numa posição livre. Então, a ideia aqui desse problema é, né, quais são os estados aqui? Qualquer disposição, onde você tenha de 0 a 8 rainhas, né, no tabuleiro, distribuídas no tabuleiro. Então, o estado inicial é um arranjo onde a gente não tem nenhuma rainha. Então, no estado inicial, nosso tabuleiro vai estar livre. O que a gente deseja é ir colocando sequencialmente cada uma das rainhas e atingir o objetivo final. Então, o modelo de transição aqui é sempre tentar adicionar uma rainha em um quadrado desocupado, né? Mas a gente não quer que nenhuma rainha ataque nenhuma. Então, esse teste tem que ser feito. E o objetivo é colocar, né, 8 rainhas no tabuleiro, sendo que nenhuma pode atacar a outra. Se a gente pensar em todas as possibilidades que a gente tem, todas as opções, então a gente vai ter aqui, né, olha só, para a primeira rainha que a gente colocar, a gente vai ter 64 opções, porque são 8 aqui vezes 8 de cá, então vai dar 64. Aí eu coloco a rainha em uma posição. Coloquei ela aqui. Para a segunda rainha, eu vou ter 63 opções. Tá? Para a terceira, 62. E assim sucessivamente, até 57. Então, isso vai dar um total de 1,8 vezes 10 a 14 posições possíveis que a gente vai ter que investigar. É um número absurdo. Então, se a gente for pensar na solução melhor nesse problema, a gente pode pensar num modelo de transição um pouco mais elaborado, onde a gente vai adicionar uma rainha sempre na coluna mais à esquerda, que estiver vazia. Então, dessa forma, já vai reduzir o nosso espaço de opções, aí, nosso universo de opções, e isso vai diminuir aquele número lá, né, que era de 10 a quarta para 2.000, pouco mais de 2.000 opções. Tá? Então, uma boa formulação do problema é essencial na hora de propor soluções. Tá? Agora vamos ver aqui alguns problemas do mundo real. Os mais clássicos são problemas de roteamento, a fim de encontrar uma rota, né, que são utilizados aí em redes de computadores, no planejamento militar, planejamento de viagens aéreas, vários algoritmos aí na internet. Problemas de tour, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, mas eu quero visitar um país e eu quero visitar cada cidade pelo menos uma vez. Né? Esse é um problema de tour. O problema do caixeiro viajante, que provavelmente vocês já estudaram em outra disciplina, onde o vendedor, né, o caixeiro viajante, ele tem que visitar cada cidade do seu grafo uma única vez e tem que voltar ainda para o nó de origem, né, que é a casa dele. E isso no caminho mais curto. E a gente tem outros aí, um algoritmo, um problema para encontrar um layout de VLSI, tá? Que é o posicionamento de componentes e conexões dentro de um chip.
um projeto de proteínas, onde a gente tem que encontrar uma sequência de aminoácidos que serão incorporados em uma proteína. E as pesquisas na web, né? A gente pode pensar aí na web como um grafo. Mesma coisa as redes sociais. As redes sociais podem podem modelar os usuários como um grafo, né? E aplicar um algoritmo de busca ali. Agora vamos estudar um pouco dos algoritmos de busca, ou seja, as soluções, né? Num algoritmo de busca de soluções, o que vai acontecer? A sequência das ações elas vão começar a partir de um estado inicial. Tá? E essa sequência vai formar para a gente uma árvore de busca. Então, nosso problema aqui ele vai ser modelado como uma árvore, pensando já na estrutura de dados. Então, o que vai acontecer? A raiz é o estado inicial, né? As arestas são as ações que a gente está executando, e os nós vão ser os estados, né, que a gente vai atingir. Né? Ao realizar a escolha de uma ação, é feita a expansão da nossa árvore, né? Do estado atual da nossa árvore. Então, ou seja, para cada ação no estado atual que a gente definir que eu estou nesse estado aqui, aí vou escolher essa ação. Quando eu executar essa ação, vai acontecer uma expansão dos nós da minha árvore, tá? Criando um novo conjunto de estados. A gente vai entender já isso um pouco melhor. Então, pensando aqui no nosso grafo de estados, grafo de espaço de estados, o que vai acontecer? Quando a gente tiver um caminho que leva à solução, por exemplo, nesse grafo aqui à esquerda, o que acontece? A gente tem esse caminho marcado em vermelho aqui, que é uma solução do nosso problema, certo? A gente sai do nó S, vai para o nó D, em seguida para o E, para o R, para o F, até atingir o estado objetivo G. Tá? Todos os problemas, a gente viu que todos os problemas de busca, onde se aplica uma solução de busca, eles podem ser modelados como um grafo. Então, o que vai acontecer? Cada nó na árvore de busca corresponde a um caminho no grafo de espaços de estados. Então, esse aqui é um caminho do nosso grafo. Né? Então, analisando a nossa árvore de busca, tá? Na árvore de busca, a ideia é que a gente construa ela sob demanda. Porque se esse grafo tiver um ciclo, igual a gente tem aqui, pode acontecer, olha só, a gente tem um ciclo aqui, né? Pode acontecer da minha árvore ser uma árvore infinita. Então não adianta a gente querer fazer a árvore, inicialmente a árvore, né, completa. A gente tem que fazer a árvore sob demanda. Então nesse caso aqui, olha só, esse nó folha aqui é uma solução do meu problema. Porque eu estou saindo do S, indo para o D, para o E, para o R, para o F e para o G. Essa é uma solução. Tá? Então todos os caminhos que levam no G são uma solução desse problema. Mesma coisa aqui, ó, saindo do S, indo para o E, para o R, para o F e para o G. Então, a gente tem aqui uma representação matemática de um problema de busca, né? Onde cada nó é uma abstração de uma configuração do mundo. As arestas representam, né, as ações, o resultado de uma ação. O objetivo, né, o teste-alvo, é o conjunto de nós objetivo, ou seja, pode ser que seja só um nó. E em um grafo de espaços de estados, cada estado ocorre apenas uma vez, isso no grafo. Né? Para problemas práticos, não é possível construir todo o grafo em memória. Né? Como eu falei, pode ser que ele seja infinito. Então, a gente tem que ir construindo esse grafo sob demanda. Mesma coisa da árvore. Então, olha só, voltando no nosso exemplo do Pac-Man, a gente pode também pensar em modelar, criar uma árvore para esse problema. Então, como que isso seria feito? Pensando aqui, olha só, no estado inicial que o Pac-Man se encontra nessa posição, aí o que a gente vai fazer? Ele pode ir para cima. Então, se ele for para cima, as outras opções que ele vão ter vão ser essa, que seria voltar para baixo, essa, que seria, tá? E assim sucessivamente. Mesma coisa aqui, tá? Para cada um, a gente vai desenhando todas as ações possíveis, tá? E isso pode gerar aí uma árvore infinita, né?
Então, olha só. Inicialmente aqui a gente tem essa posição e o que a gente faz? Nessa posição, o que ele pode fazer? Ele pode ir para cima, ou seja, para o norte, ou para o leste, né? Para a direita. Então, essas são as ações possíveis. Cada ação possível vai ser um nó na nossa árvore, né? E isso vai gerando outros estados. Então, vamos ver agora alguns algoritmos que realizam a busca em árvore, tá? Então, o principal algoritmo que a gente tem é o algoritmo de busca em largura, tá? Que é uma estratégia bem simples, em que você vai expandindo os nós de acordo com o nível em que eles estão, tá? Então, analisando a árvore você tem os níveis. Então, primeiro você vai expandir os nós que estão no mesmo nível, em seguida os nós que estão no nível seguinte, e nessa busca você vai utilizar uma fila para armazenar esses nós, como uma estrutura de dados. Então vamos ver aqui esse exemplo aplicando o algoritmo de busca em largura nessa árvore. Tá? Então a gente está aqui no nó inicial, né, o nó raiz A, e o que vai acontecer? Esse nó ele tem dois nós vizinhos, né, o B e o C. Então, primeiro a gente visita o nó A. Em seguida, o que vai acontecer? A gente vai pegar e inserir na fila o nó B e o C, porque eles são vizinhos de A. E eles estão no mesmo nível. Então, o que aí a gente faz? Visita o B e visita o C. Como eu visitei o B, aí o que vai acontecer? Eu vou pegar e inserir na fila os vizinhos de B, que são o D e o E. Né? Em seguida, o que ele vai fazer aqui? Vai retirar o C da fila e visitar ele. Então, visitei o C. Aí, quando eu visitei o C, o que ele tem que fazer? Inserir o F e o G na fila. Tá? Próximo passo agora é visitar o primeiro elemento que está na fila, o elemento D. Ele vai, visita o D e insere H e I na fila. Né? Próximo passo, visitar o primeiro elemento que está na fila aqui, o elemento E. Então, ele vai retirar o E da fila e vai inserir o J e o K. Né? Inserir o J e o K na fila. Próximo passo agora, qual que vai ser? Visitar o primeiro elemento na fila, que é o F, inserir na fila os elementos L e M. Então, ele fez isso, né? Adicionou aqui na fila o L e o M. Próximo passo agora é visitar o G, que é o primeiro elemento que está na fila, e vai inserir o N e o O na fila. Foi exatamente isso. E agora ele continua esse passo a passo. Tá? Então, como exercício, né, para casa, eu vou deixar que vocês executem a busca em largura naquele grafo da Romênia, né, para encontrar um caminho de Arad para Bucareste. Então, vocês têm que... A solução aqui é você mostrar a sequência de nós que foram visitados, tá? Que no caso é essa sequência aqui, né? Primeiro ele visitou o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Tá? Essa é o resultado, é a sequência de nós que foram visitados. Próximo algoritmo de busca que a gente tem é a busca em profundidade, né? Nesse algoritmo a gente expande o nó mais profundo, tá? Na árvore de busca. Então a busca ela vai prosseguir até atingir o nó no nível mais fundo, né? Mais profundo da nossa árvore, até que esse nó não tenha nenhum sucessor. Nesse caso, diferente do algoritmo de busca em largura, aqui a gente utiliza uma pilha, né? Para armazenamento dos nós. Então olha só nesse exemplo, a gente tem aqui o nó inicial A, né, que é o nosso nó raiz. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar e visitar ele e inserir os nós B e C na pilha. Né? Então aí o que eu faço? Retiro o B da pilha. Aí o que vai acontecer? Quando eu retirar o B, eu vou inserir na pilha, né, o E e o D. Então foi isso que ele fez, ele inseriu o E e o D.
na pilha. Agora, qual que vai ser o próximo nó que ele vai visitar? Então ele vai visitar o nó D, que é o que está no topo da nossa pilha, o primeiro elemento aqui, né, da pilha. Então ele vai visitar o D e o que vai acontecer? Ele vai inserir o I e o H na pilha, no topo, né? Então ele inseriu o I e o H na pilha. O que ele vai fazer agora? Vai retirar o H da pilha, né? Quando ele retirar o H, H não tem mais nenhum elemento, né, vizinho. Então ele vai voltar e retirar aqui o próximo elemento. Não vai inserir nenhum elemento na pilha, né? E vai retirar o I. Então olha só. Visitou o H, não inseriu nenhum elemento na pilha, ou seja, olha só, ele foi no caminho mais profundo, né? Visitou o nó mais profundo. Então visitou o I, né? O que ele vai fazer agora? Vai retirar o I da pilha, aí não vai ter mais nenhum nó para inserir. Aí o que ele faz? Retira o próximo, que no caso vai ser o E. Então olha só, foi isso que ele fez, retirou o próximo. Então ele vai agora visitar o E, né? Aí, quando ele visitou o E, deixa eu voltar aqui. Quando ele vai visitar o E, então ele vai inserir o nó J e o nó K na pilha, né? Então ele vai retirar o E e vai inserir o K e o J na pilha, certo? Aí o que vai fazer agora? Né? O J é um nó folha, então ele vai pegar, retirar o J da pilha, não vai inserir nenhum, vai retirar agora o K, né? E o único nó restante que vai ter na pilha vai ser o nó C. Então, quando tiver só o nó C na pilha, o que vai acontecer? Né? Ele vai retirar o C, vai inserir o G e o F e assim sucessivamente, né? Vai continuar até atingir todos os nós folhas. Acho que já deu para entender, né, a ideia. Então agora eu quero que vocês façam um exercício e apliquem a busca em profundidade para encontrar, né, o caminho lá no mapa da Romênia, de Arad até Bucareste. Tá? Como eu falei para vocês, o resultado é a sequência de nós que foram visitados. Né? Olha só, nesse exemplo aqui, a sequência foi: primeiro ele visitou o A, depois o B, depois o D, depois o H, depois o I, depois o E, depois o J, tá? E assim sucessivamente. Então, essa sequência que é a resposta. Então agora vamos ver aqui um outro algoritmo de busca que é chamado de busca de custo uniforme. Na verdade, ele é só uma modificação, tá, do algoritmo de busca em largura. No busca em largura, como a gente viu, primeiro você visita os nós que estão num nível, em seguida você visita os nós que estão no nível seguinte, né? Aqui a estratégia é a mesma, tá? Que é a busca em largura. Só que o que vai acontecer? Lá ele utiliza uma fila para armazenar os nós, né? Aqui o que vai acontecer? A gente vai utilizar uma fila de prioridade, ou seja, a ordem ali vai ser um pouco diferente do que a gente utilizou na busca em largura, tá? Porque cada nó aqui vai ter uma prioridade diferente, né? Digamos aí que seja o custo para chegar naquele nó, né? Então a fila de prioridade vai mudar um pouco a ordem em comparação com a busca em largura. Então essa que é a diferença, tá? A gente vai analisar o nó, né? Vai retirar da fila primeiro o nó que tem menor custo, sempre, ao invés de simplesmente olhar a ordem da fila. Então essa é a diferença da busca de custo uniforme. O próximo algoritmo é o algoritmo de busca em profundidade limitada. Por quê? Qual que é a diferença? Né? Ele é só uma melhora aqui do busca em profundidade. Por quê? O problema da busca em profundidade é que podem existir árvores infinitas, né? Onde não tem limite na profundidade da árvore. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai definir um limite. Quando o algoritmo atingir os nós que estão no limite L, eles vão ser tratados como se eles fossem nós folha, ou seja, como se eles não tivessem nenhum sucessor, tá? Então, esse algoritmo ele vai resolver, né, o problema de você ter lá uma árvore infinita, mas pode ser que ele não encontre a solução, a melhor solução.
né? Então a gente vai adicionar aí uma incompleteza no nosso algoritmo, né? O último algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo em profundidade, a busca em profundidade iterativa, tá? A busca em profundidade iterativa é o seguinte: você vai combinar, né, as soluções de busca em profundidade com a busca em largura. A ideia é o seguinte: a gente vai fazer a busca em profundidade aumentando gradualmente o limite. Então, primeiro, digamos lá que eu quero fazer a busca em profundidade até o limite, sei lá, um limite L igual a 5. Então, eu vou primeiro aplicar o algoritmo de busca em profundidade até verificar todos os nós que estão dentro desse limite. Aí, o que eu faço em seguida? Aumento o limite de 5 para 6. E a gente vai fazendo isso sucessivamente, de 6 para 7, 7 para 8, até um determinado limite, tá? Por isso que chama busca em profundidade iterativa, tá? E é o método de busca preferido quando se tem um espaço de busca grande e a profundidade não é conhecida, tá? Então, fechando a nossa aula de hoje, tá? A gente viu aí os conceitos básicos sobre os algoritmos de busca, tá? Nesse caso aqui, a gente viu os principais algoritmos de busca cega, tá? Ou busca não informada, quando você não tem nenhuma informação extra aí no problema, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver aí outros métodos de busca mais interessantes. Então, aqui eu recomendo para vocês, como material extra, né, que vocês deem uma olhada nessa videoaula aqui da Univesp, que fala especificamente sobre esse problema também, dos algoritmos de busca. E eu recomendo a leitura do capítulo 3 do nosso livro base aí, de inteligência artificial, do Russell e Norvig. E muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado e até o nosso próximo vídeo.